Museus da Unesp preservam importantes registros da nossa história. No campus em Rio Claro, um acervo de paleontologia e outro de rochas, minerais e minérios contribuem para o desenvolvimento de pesquisas científicas e a formação da comunidade. Hoje é sexta-feira e a gente traz para você uma análise do cenário musical brasileiro, com dicas que você já pode colocar para tocar em casa no fim de semana. A edição deste 17 de maio começa agora. Boa noite! Amanhã, 18 de maio, é o Dia Internacional dos Museus. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de despertar na população o interesse em conhecer e visitar os museus, independentemente do tipo de acervo que preservam. E a Unesp mantém vários desses espaços abertos à visitação. Nós vamos conhecer agora 2 deles na unidade em Rio Claro. Essas rochas fósseis têm mais de 1 bilhão de anos. Foram formadas pela ação metabólica de bactérias e algas, as primeiras formas de vida do planeta. Elas fazem parte do acervo do Museu de Paleontologia e Estratigrafia da Unesp em Rio Claro. Estão em exposição e podem ser vistas de graça pelos visitantes que passam por aqui. Criado em 1991, o museu recebe o nome do professor e ex-reitor da Unesp, Paulo Landim. Ele foi um dos fundadores do curso de Geologia da universidade e grande incentivador do museu. São mais de 20 mil amostras de fósseis de animais e vegetais, além de rochas sedimentares coletadas no Brasil e no mundo. Elas contribuem não só com a formação do público em geral, mas também dos estudantes de graduação e de pós em geologia. Serve para que o visitante perceba a evolução dos organismos no correr do tempo geológico, as mudanças ambientais que balizaram esse processo evolutivo, porque hoje a gente não tem mais nenhum dinossauro, e sim seus descendentes, as aves. Então isso tudo a gente tenta mostrar através da visita à exposição. A visita ao museu é uma verdadeira viagem no tempo, dos exemplares mais antigos para os mais recentes, como é o caso do tigre dentes de sabre e deste crânio de um urso das cavernas. Esses animais viveram entre 2 milhões e 11 mil anos atrás. Outro destaque do museu são os fósseis aqui do estado de São Paulo. Estes restos animais e fragmentos são de dinossauros e espécies primitivas de crocodilos encontrados no Oeste Paulista. A região de Rio Claro também tem espaço garantido. O acervo local é composto por exemplares da época em que o território era banhado por mar, há cerca de 270 milhões de anos. Essa região de Rio Claro, durante o período permiano, era um mar epicontinental, um mar mais ou menos raso, que abrigava uma biota muito importante, ou uma paleobiota, que está bem representada na exposição. A gente deixou um espaço relativamente grande para que o visitante veja o que pode ser coletado aqui na região. Reinaldo explica que uma das espécies encontradas na área eram os mesossauros, e a presença deles ajuda a esclarecer a formação e separação dos continentes, assunto que rende discussões até hoje. São restos de répteis, eles existiram aqui no Brasil, no sul da África, em torno de 290 milhões de anos. Eles são restos de répteis anápsidos que comprovam a existência do Gondwana, um grande continente que existiu na região sul do planeta em torno dessa época. Eles ocorrem aqui e no sul da África. Nenhum animalzinho com 1 metro de comprimento conseguiria atravessar o Atlântico Sul a nado se América do Sul e África não estivessem unidos. A poucos metros dali, o campus em Rio Claro mantém outro importante acervo. É o Museu de Minerais, Minérios e Rochas. O público que visita o local, principalmente alunos de escolas do ensino fundamental, é surpreendido já na parte externa.
Dá para saber, por exemplo, de onde vem o ouro e o diamante e conhecer ainda a rocha mais antiga que se tem registro no estado, com idade aproximada de mais de 3 bilhões de anos. Essa estrutura externa do museu ela é o nosso primeiro contato, né, com essa parte dos minerais, das rochas. Então, boa parte da estrutura externa foi montada para a relação entre as formas, as texturas, as cores e o aspecto visual das amostras. Isso chama a atenção dos visitantes e prova para os visitantes que tem muita coisa ainda para se conhecer em termos de geociências. Formada em Geologia pela Unesp, hoje Cibele cursa doutorado na área e há 6 anos é voluntária do museu. Ela conduz visitas e torna todas essas informações acessíveis aos visitantes. Cibele explica que dentro do museu, os visitantes têm acesso a amostras de diversos minerais que formam as rochas. A ideia é mostrar como eles fazem parte do nosso dia a dia, seja na forma de pedras preciosas ou em produtos com valor econômico. O quartzo, que é utilizado, por exemplo, para fazer vidro, para areia de construção, os carbonatos, que são utilizados para fazer o cimento, né? O lítio, os minérios de lítio, que é da onde você extrai o lítio para as baterias, os minérios de cobre, que são utilizados para a fabricação de fios, principalmente, que a gente conhece, né? E os feldspatos, por exemplo, que são usados como excelentes fundentes, né? Então, tem certas coisas que fazem parte do nosso dia a dia o tempo todo e a gente nem percebe. Todas elas vêm desses produtos minerais. Criado em 1974, o espaço é uma homenagem ao alemão Heinz Ebert, ex-professor do curso de Geologia da Unesp. Boa parte do acervo pessoal dele, com amostras da década de 1950, vieram para cá. Elas se juntaram a outras doações e exemplares coletados em estudos e pesquisas, incluindo peças raras, como este fragmento do meteorito Saulo Gomes, que caiu no interior de São Paulo em 1967. Todo esse conjunto forma uma coleção que se tornou referência no país. Nós temos uma das maiores coleções didáticas, nós temos mais de 10 mil amostras para uso didático dos alunos. Então nós temos N tipos de granitos, de gnáitos, de rochas sedimentares, metamórficas. Nós temos mais de 5 mil peças de minerais para uso didático, certo? Que é usado não só pelos alunos de geologia nas aulas práticas, mas também por outros cursos, como engenharia ambiental, biologia, geografia, que também usufruem desse material didático, né? Uma contribuição que se estende para o desenvolvimento de pesquisas científicas na área. A gente consegue diversificar a variedade do mesmo mineral, a forma, algumas variedades do próprio tipo mineral, da mesma espécie. Nós temos rochas do mundo inteiro, arquivo, então, por exemplo, eu quero conhecer um dunito, quero ver se as características texturais do dunito que eu estou estudando são iguais aos dunitos dos Alpes. Então a gente consegue ter esse material para que ele possa comparar e subsidiar pesquisas que estão iniciando, mas já foram feitas antes. Quem se interessa pelo assunto também encontra na página do museu, na internet, informações e materiais didáticos, inclusive para crianças. Um esforço para que esse rico acervo esteja cada vez mais perto da população. A principal motivação, acho que, da gente é garantir que esse acervo, que já é histórico, é bastante antigo, continue para que as próximas gerações também possam aproveitar. Se você ficou interessado em conhecer os museus da Unesp em Rio Claro e quer mais informações ou agendar visitas de grupos escolares, entre em contato pelo telefone 19 3526 9320. E neste sábado também tem mais uma edição do Alme-se. Essa é uma ação do CVU, Centro de Voluntariado Universitário, que tenta levar mais amor e afeto para as ruas aqui da cidade. Os voluntários distribuem flores, cartas e abraços, gestos que podem mudar a realidade de muitas pessoas. Será das 9 da manhã ao meio-dia na Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru. Você pode passar por lá tanto para receber carinho quanto para doar. Então, se ficou interessado, você encontra mais informações na página do evento no Facebook. Agora a gente fala de música popular brasileira, uma nova geração de músicos e compositores que transitam por diferentes estilos e estão conquistando o próprio espaço e mudando até mesmo a forma de consumir música. O programador musical da Rádio Unesp FM, João Lima, traz uma análise para a gente desse cenário e a importância dele para a música nacional. Porque
raio cai, porque o sol se vai. A relação entre a indústria fonográfica e a música brasileira sempre foi um pouco difícil. A música brasileira vem sendo sabotada, digamos assim, há décadas, né? Acho que até antes do período da ditadura, até antes da década de 60, período pós-bossa nova, né? Que a gente experimentou um boom imenso da música brasileira. E a partir de então a gente vem sendo sabotado sistematicamente, não só com o som internacional, mas com a censura, por exemplo, né? Com a relação espúria, escusa que há entre a indústria fonográfica e o rádio, por exemplo, e a mídia, que a gente fala em jabá há 10 anos atrás, mas o jabá sempre existiu. Então, assim, é um pouco complicado só caracterizar a presença da MPB na vida das pessoas há décadas, há, sei lá, 5 décadas, há 50 anos pelo menos. Mas a relação que a gente tem hoje dessa tal nova MPB com a MPB tradicional, certamente é a canção, né, que é uma forma de música que, se nós fôssemos desmembrá-la, ela tem pelo menos 3 partes fundamentais aí. Uma é a poesia, que guarda relação com a crônica cotidiana, a crônica urbana, que hoje ainda é desta forma. A gente tem uma melodia riquíssima, muito vasta, porque a nossa oralidade é muito vasta, muito musical. Naturalmente a gente gera melodias muito lindas. E a terceira parte seria uma harmonia que emoldura essa melodia, uma harmonia que sempre está a serviço dessa melodia. Tem muito conhecimento musical aqui. Colocaria uma outra questão, uma outra porção da canção, que é a questão rítmica, que bebe na cultura popular, que também é riquíssima. Todo amor é maior no céu, no mar arrepia. Talvez uma herança tropicalista, talvez a figura do Caetano, do Tom Zé, Gil, Gal, termina unindo todas essas pessoas até hoje, porque não há limites, né? A MPB é uma fronteira muito fluida musicalmente. Então ela bebe hoje da música eletrônica muito, mas bebe muito da cultura afro-brasileira demais, tem muito batuque, né? E também bebe do que há de mais sofisticado no que diz respeito a timbragens, por exemplo, né? Timbragens do R&B, da música negra americana atual, que o hip hop brasileiro bebe muito também. Então acho que a característica que une também essa questão fronteiriça e que não há limites, pode beber de qualquer lugar, e isso é muito tropicalista. No dia em que eu me tornei invisível, passei um café preto ao teu lado, fumei desajustado um cigarro. A gente tem vários artistas, eu vou citar alguns aqui que eu gosto muito. A Cel, por exemplo, o Criolo, a Tulipa Ruiz, o Genesi, a Láfia, Xênia França, Luciano Oliveira, Dani Black. Mas como um dom que eu não sei usar, feito uma teia, me pegou e então eu descobri. Eu destacaria o Russo Passapusso, que é um baiano de Feira de Santana, que criou o Baiana System, junto com o Junix, 11 com outros amigos lá de Salvador. Ele tinha o Ministério Público também, que fazia um sound system de dub e raga, e eles improvisavam muito em cima. Com o tempo, ele passou para a canção, colaborou com o trabalho de um grande artista brasileiro também, que é o Curumim, Luciano Curumim, que é de São Paulo, e de outros artistas, Annelise Assunção, que é filha do Itamar e tal, e criaram um núcleo criativo muito interessante. E hoje o Baiana está num nível assim de show realmente internacional, um show dançante, cheio de crítica social, com muito conteúdo musical, inclusive, improvisação. Então acho que o que há talvez de mais completo no showbiz assim, brasileiro, que emerge da MPB, por que não dizer. Salvador, diz que cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, diz que cidade que você divide. Salvador, diz que cidade que você se encaixa.
certamente a sexualidade hoje, a gente nota nas ruas, a gente nota nas salas de aula, virou um mecanismo de autoafirmação subversiva do jovem. Isso em todos os âmbitos também, a gente nota nas nossas próprias famílias esse traço. E como há um distanciamento também em relação às pessoas, a convivência, né? Cada um convive muito com o seu determinado grupo, ou muitas vezes até sozinho, a questão da sexualidade aparece como esse braço de autoafirmação. Muito natural que isso aconteça, e como a música é um reflexo da sociedade, isso termina aparecendo, né? Agora a Lineker, especialmente, é muito talentosa, né? E isso termina ajudando demais nesse processo, não só compondo, como cantando. Tem uma banda muito boa, emerge de um centro um pouco deslocado da capital, o que também favorece esse fluxo no interior. Então a Lineker terminou sendo essa voz dessas pessoas, né? Já o Johnny Hooker traz essa contestação também, ele um pouco mais maduro, né, compondo coisas que talvez choquem mais ainda, sejam de uma maneira muito mais literal, mas que também está nesse braço de autoafirmação sexual, e o que é comprovadamente também um modelo de contestação social, tendo em vista que a gente tem uma sociedade muito preconceituosa e homofóbica, então a presença deles é bastante necessária. Meu amor, não me invadas com o teu olhar, não me deixes aqui a gritar. O que a gente tem que tentar entender é como quebrar essa lógica de sabotagem que a música brasileira sofre, né? No rádio, na televisão, nos mídias tradicionais. Como quebrar isso? Uma vez que esses artistas estão aí, né, com uma obra bastante pujante, bastante eloquente, com um discurso importantíssimo para entender a sociedade atual, né? O hip hop entrou no MPB assim sem pedir licença também, tem vários artistas importantes aí, Baco Exu do Blues, o MC, do Rashid, o Criolo, que depois lançou disco de samba e transita com muita naturalidade no MPB. Trata-se de um terreno realmente híbrido, que bebe em diversas fontes e certamente é a nossa voz, né? Então não tem como acabar. Feminina, 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 feminina. Muito bom, né? E já dá para ouvir muitas dessas dicas agora no fim de semana. Por hoje é só, mas a gente se encontra na segunda. Então acompanhe a programação da TV Unesp também pelo site e pelo nosso canal no YouTube. Um bom fim de semana para você. Tchau!